Oi, gente. Hoje a gente vai encerrar nossa disciplina falando sobre a questão ambiental aqui do Brasil, mais especificamente um pouco sobre a legislação aqui brasileira e também um pouco de unidades de conservação. Bem, então vamos lá. É importante a gente saber que quando a gente está falando dessa questão da legislação brasileira, nessa questão de leis aí que regulamentam o meio ambiente, a lei mais importante, ou o conjunto de leis mais importante, é o Código Florestal Brasileiro. Então, né, exatamente o que seria esse Código Florestal de Leis, que vai definir tanto a exploração quanto a preservação das vegetações que a gente possui, no caso aqui no Brasil. Então, tanto da forma de exploração de extrativismo, quanto desmatamento, e a própria preservação ali de quanto eu sou obrigado por lei a manter preservado ali de pé as minhas florestas, as minhas savanas ou qualquer tipo de vegetação. E para a gente entender, então, o que é o Código Florestal, temos dois conceitos bem importantes e que aparecem ali e que são definidos a partir do Código Florestal, que são o conceito de APP, que é a área de preservação permanente, e o de reserva legal. Tanto que durante os slides vocês vão ver que eu vou usar bastante esse termo aqui, APP. E o que seria, então, essa área de preservação permanente? É uma área ali presente em, basicamente, nascentes, matas ciliares, locais de restinga, também em dunas permanentes. Todos esses locais são áreas que, por lei, não podem ser desmatadas. Então, elas têm que ser mantidas de pé. Já o conceito de reserva legal, ele é um pouco diferente. Então, não confundam APP com reserva legal. Porque o que é reserva legal? Ele é uma parte, ele é uma porcentagem de uma propriedade rural que vai ter que ser mantida a sua vegetação nativa ou realizado o plantio, caso a área tenha sido completamente desmatada no passado, pode ser necessário o replantio de uma certa porcentagem, dependendo do bioma em que a gente está inserido, tá? Eu vou mostrar depois para vocês aí como que é essa divisão da reserva legal. É interessante notar que esses dois conceitos eles foram mudando no decorrer da história, tá? Então, inicialmente, quando começou a utilizar essa ideia de reserva legal, a diversidade, né, que é muito relacionado hoje a esse conceito para a gente manter ali nosso patrimônio genético de espécies, né? Não, quando surgiu essa ideia de reserva legal, por exemplo, ela tinha apenas uma ideia como vendo a floresta como uma reserva de madeira. Então, basicamente, você veria qualquer árvore. Se eu quisesse desmatar tudo, uma área e plantar só eucalipto, por exemplo, que não é nem nativo daqui do Brasil, eu poderia. O que importa é isso. A reserva legal tinha apenas a função de fornecer madeira. E hoje é diferente, né? Hoje a gente já tem um pensamento bem mais amplo quando a gente fala desse assunto, né? E aqui, gente, eu coloquei uma imagem para vocês de uma propriedade rural, para a gente poder entender como que funciona uma propriedade rural que está devidamente legalizada ali, como que funciona, então, essa presença da APP e da reserva legal, ó. Onde a gente encontra aqui a área de preservação permanente. Vocês podem perceber que existe um curso d'água aqui. Então, por isso mesmo, a gente vê aqui, o que aqui? A mata ciliar, certo? Ao redor do curso d'água. Você pode ver que ela está sendo preservada, a mata ciliar. Então, por isso mesmo, isso se encaixa com uma área de preservação permanente. Porque, devido à grande importância dessa mata ciliar para manter a saúde do rio, por lei, eu sou obrigado ali, o produtor rural, a manter essa faixa de vegetação. E aqui, só para mostrar para vocês também, é uma faixa ali de APPs, numa região ali que eu tenho uma nascente, ou um olho d'água. Então, rapidamente, um histórico do Código Florestal do Brasil. A gente sabe que o primeiro Código Florestal que a gente teve foi lá do período do Getúlio Vargas, em 1934, e ele era basicamente muito fraco, tá? Gente, é importante isso. Ele era muito permissivo no sentido do desmatamento. Ele basicamente delimitava com que as áreas rurais, o proprietário podia fazer o que ele quisesse com ela. Então, ele podia desmatar 100% se ele quisesse, não tinha restrição nenhuma. Podia fazer o que você quisesse. Então, ele ainda era bem problemático, né, esse primeiro aqui. Mas já em 1965, a gente teve uma reformulação desse Código Florestal. Mas é importante ressaltar, tá, gente, que tanto o de 1964 quanto o de 1965, eles não foram realmente aplicados na sua totalidade. Mesmo o de 34, que era muito ruim, ainda assim, eles não eram realmente levados muito a sério, tá? E, bem, mas ainda assim teve uma grande importância esse código de 65, ali no início da ditadura,
Ele definiu ali dois conceitos importantes, que é o que eu já falei para vocês, tanto de APP quanto de reserva legal. Então, ele implementou esses dois conceitos. Mas naquela época, como eu disse para vocês, eles ainda utilizavam reserva legal como uma ideia de simplesmente reserva para madeira, né? Inclusive, em 1934 também tinha essa ideia de algumas áreas serem ali preservadas, mas simplesmente como reserva de madeira, né? De lenha. E isso também se manteve em 1965. Mas é interessante também notar que já houve essa aplicação das áreas de APPs, né? Como, por exemplo, principalmente nos cursos d'água. E com o tempo, houve algumas atualizações nesse Código Florestal. Principalmente aqui, entre 1985 até 2001, a gente teve várias atualizações nesse Código Florestal e algumas outras conquistas também ambientais, como, por exemplo, o surgimento do Ministério do Meio Ambiente e também algumas legislações ali que restringiam o desmatamento nos nossos biomas, né? Mas isso foi muito teórico, tá, gente? Então, na lei, a nossa lei, inclusive, ela estava ali, foi modernizada e era melhor do que a maioria dos países, dos outros países, mas ainda assim, na prática, ela era muito pouco respeitada, tá? Então, esse era um dos grandes problemas. Mas, ó, a partir dessas atualizações do código, como que acabou ficando, né, antes do novo Código Florestal, que a gente vai falar mais para frente, como que era estabelecido aqui essas regras, essas áreas de preservação permanente, ó. A gente vê aqui que em faixas de rios ali, que tinham metros, né? Então, o comprimento ele é menos de 10 metros, de largura, melhor dizendo, menos de 10 metros, você era obrigado a ter em cada margem do rio 30 metros de vegetação. Esquerda. Aqui nesse esquema ele não está mostrando nas duas margens, mas vocês têm que saber que é nas duas, tá? E aí, ia aumentando a quantidade de vegetação que eu tinha que manter, de mata ciliar, dependendo dessa largura do rio. Um rio de 50 a 200, eu tinha que manter 100 metros em cada margem. Um rio ali de 200 metros, eu tinha que manter 500 metros de vegetação, certo? Isso durou até 2012 ali, com a aprovação do novo Código Florestal. Muitas vezes não sendo respeitado, tá? Havia, assim, muitas invasões em áreas de APPs. Além de muitos imóveis rurais que nem estavam realmente legalizados, então não respeitava regra nenhuma mesmo, né? E em questão da reserva legal, a gente ainda nessa época, em 1965, algumas regras que estabeleciam lá 20% de qualquer propriedade rural deveria ter uma área de reserva legal ali, e para a Mata Atlântica, para a floresta amazônica, esse valor seria de 50%. Mas, graças a algumas atualizações, esses valores mudaram um pouco, então a Amazônia mudou de 50% para 80%, então foi uma conquista ali, um pouco teórica, né, mas houve essa conquista. E o Cerrado também teve um incremento de 20% para 35% Xinga, se mantiveram ali naquele valor de apenas 20%. Tá? Então aí funciona assim, eu tenho uma propriedade que tem Mata Atlântica, eu posso desmatar 80% da Mata Atlântica ali, só manter 20%. E aí nos outros 80% eu faço ali meu plantio de soja, do que eu quiser. Agora sim, então, gente, falando do novo Código Florestal, e por que houve esse novo Código Florestal? Por que a gente não manteve esse código de 1965, já que eu disse para vocês que ele era um código, apesar de ele não ser perfeito, é óbvio, ainda assim ele era um código, comparado a outros países, bem moderno e avançado. Mas ele acabava não sendo possível, muitas vezes, de ser cumprido pelos ruralistas. Então, assim, eles realmente era importante você fazer uma reformulação. Isso realmente era importante. Só que aí, é claro, como os ruralistas eles são uma figura muito influente no meio político, é claro que, na verdade, eles não queriam simplesmente fazer algo que favorecesse o meio ambiente, não. O objetivo ali, na criação do novo Código Florestal, foi tornar essas leis ambientais do Brasil bem mais brandas, até porque é importante, quando você vai exportar alguns produtos, que você esteja respeitando as leis ambientais do seu país. Tá? Muitos países exigem que você esteja respeitando aquelas leis ambientais. Então é isso que os ruralistas queriam. Eles queriam ficar legalizados, né? Porque muitos estavam de forma ilegal ali. E por isso mesmo que a ideia deles foi afrouxar a lei para assim eles conseguirem ficar legalizados, né? Ao invés deles se esforçarem um pouco mais ali para alcançar níveis de respeito ao meio ambiente maiores, mais elevados, não, o objetivo deles era simplesmente passar mesmo a boiada ali para permitir com que eles ganhassem mais dinheiro assim, vendendo para países que têm mais exigências ambientais, tá?
E foi isso que realmente aconteceu. Então, a partir de 2010, esse deputado ali, o Aldo Rebelo, ele reformulou o Código Florestal com um objetivo claramente descarado de atender esses interesses ali dessa parte da população ali que é ruralista, tá? E assim representando, claro, esse novo Código Florestal, um retrocesso do ponto de vista ambiental. Então aí a gente teve um marco ali no ano de 2011, que esse projeto, é claro, ele foi sempre rediscutido, então houve várias alterações, inclusive algumas coisas boas que tinham nele, eles foram retiradas. E, por exemplo, a partir estava, né, inicialmente, a ideia de fazer uma moratória do desmatamento nesse projeto. Então, ficariam 5 anos sendo proibido qualquer tipo de desmatamento. E essa ideia que era boa, uma das poucas boas, na verdade, do Código Florestal, acabou sendo retirada ali durante as discussões, houve pressão de muitos políticos, então foi retirada essa lei, né? Bem, e aí, em 2012 houve realmente a sanção, então a presidente, no caso na época era a Dilma, ela aprovou ali, sancionou a lei do novo Código Florestal, fazendo vetos em algumas partes, tá? Em algumas partes bem absurdas, né? Vários absurdos foram mantidos, né? Infelizmente, mas alguns, pelo menos alguns, a Dilma acabou retirando ali, desaprovando, né? Então, fazendo esse veto. Ainda assim, é um absurdo que esse projeto, pelo menos ao meu ver, tenha sido aprovado, né? Porque ele realmente é... Apesar de ter vários países que têm um Código Florestal bem pior, vocês têm que entender, gente, que o Brasil ele é um país que possui a maior floresta equatorial do mundo, né? Que é a floresta amazônica. Então a gente tem um bem muito precioso. A gente não pode simplesmente se dar ao luxo de ficar destruindo tudo, né? E até por isso é realmente muito preocupante, né? Porque a Amazônia, a gente depende da Amazônia, né? O mundo depende da Amazônia ali. E a gente já discutiu, né? Muito nas aulas de clima sobre isso, né? A importância dela nas chuvas e tudo mais, né? Então, como que ficou esse novo Código Florestal, depois de várias alterações ali? Como que ele foi realmente aprovado ali pela presidente Dilma, né, em 2012? Então, ó, primeira coisa, houve ali que as pequenas propriedades rurais, então de até 4 módulos fiscais, elas ficaram isentas da necessidade de reflorestamento, que eventualmente desmataram mais do que poderiam por lei, elas precisariam reflorestar, certo? Porque se desmatou mais, então você não tem a reserva legal, você vai ter que compensar essa área que você desmatou, que você não deveria ter desmatado, né? Do ponto de vista da legislação. Mas, para os pequenos agricultores e pecuaristas, isso não seria necessário. Isso é algo muito criticado, essa parte no Código Florestal novo, pelos ambientalistas principalmente, porque assim vocês concordam comigo? Quando eu permito com que os pequenos agricultores não precisam reflorestar, se for um grande agricultor, quero simplesmente não reflorestar nada, o que eu posso fazer? Dividir a minha propriedade em partes menores e eu coloco cada pedaço dessa propriedade no nome de um laranja. Então, em um parente meu, em um amigo ali. Então, oficialmente, a minha grande propriedade virou várias propriedades menores. E aí eu não preciso reflorestar porcaria nenhuma, né? Então, isso é realmente algo bem problemático, né? Isso, né, essa questão de você ficar isento do reflorestamento envolve com base nessa data aqui, de 22 de julho de 2008, tá? Isso é importante. Essa aqui foi a data que foi aprovada uma lei mais rígida, considerado como crime passivo de prisão, tá? O desmatamento. Então, a partir dessa data, todo mundo que desmatar antes disso, então antes dessa lei ali, de como crime passivo de cadeia, o desmatamento, estava ali liberado, né? Aquele pequeno agricultor que, sei lá, em 2007, por exemplo, resolveu desmatar a sua área ali completamente, ele não vai precisar mais simplesmente reflorestar nada, tá? Então é basicamente isso que essa parte da lei diz. Então, assim, o reflorestamento ficaria sujeito apenas aos médios e aos grandes proprietários, né? Que ainda assim podem tentar burlar essa lei, né? Como eu disse. Bem, quais são outros aspectos importantes? Ó, a gente vê ali que a manutenção da vegetação nativa naquela área de preservação permanente, então, principalmente perto dos cursos dos rios, nas matas ciliares, elas foram diminuídas com esse novo Código Florestal. E, claro, os ruralistas argumentaram que eles precisavam de mais espaço, o que é uma balela, né? Claro que não, eles já têm muito espaço para poder produzir. Mas é claro, a ganância do ser humano é sempre grande, você sempre vai querer mais, né? Então, foi isso mesmo que eles fizeram.
pegaram uma área que era pequena, certo? Porque 30 metros não é muita coisa, gente, para você preservar um rio. Você já diminuiu, que não era tão grande assim, para simplesmente 15 metros em rios mais estreitos ali, de até 10 metros, né? E isso é um problema muito grande, gente, porque quase metade de toda a nossa hidrografia, ela corresponde a rios estreitos, que se qualifica ali com menos de 10 metros, tá? De largura. Então, imagine a quantidade de vegetação que agora pode ser legalmente desmatada com a criação dessa lei aqui. É algo muito problemático. A gente realmente aumentou e permitiu muito o desmatamento, apenas com essa medida aqui. Tá? E, além disso, ficou lá estabelecido e se manteve as reservas legais ali, como já estava antes, tá? Que vai variar de 20% a 80% a reserva legal, dependendo do bioma que a gente está localizado. Então, se for floresta amazônica, 80% eu tenho que preservar e só posso utilizar 20% da área. Se for Mata Atlântica, é o contrário, eu só mantenho 20% de mata nativa e 80% eu posso desmatar. E o Cerrado no valor intermediário ali de 35% de área nativa. Tá? Além disso, também, houve uma mudança muito importante nesse cálculo da reserva legal, que agora eu posso somar, para chegar nesse percentual de 20%, 35% ou de 80%, eu somo a minha área de proteção permanente junto à área de reserva legal. Antes era separado, tá, gente? Antes desse Código Florestal, a reserva legal é uma coisa que eu tenho que chegar nos 20%, e a área de preservação permanente não tem nada a ver com a reserva legal, é totalmente separado. Agora, para chegar no valor ali percentual de 20, 35, 80%, basta mais ainda, né? Então, vocês veem quantos problemas acabaram sendo criados aí com esse Código Florestal, tá? Bem, aqui um aspecto positivo desse novo Código Florestal foi a criação do Cadastro Ambiental Rural, ou também chamado de CAR. Que ele foi uma forma de você regularizar muitas terras agrícolas aqui no Brasil. Então, assim, o governo tem uma forma de controle realmente dessas terras. Então, isso foi algo importante. Uma das poucas coisas positivas aí que foram implementadas. Mas, ainda assim, tínhamos problemas, sabe? Porque era o próprio agricultor, muitas vezes, que tinha que, por conta, ir lá e fazer esse cadastro, né? Então, ainda assim, não é perfeito, né? Mas foi um avanço. Isso é inegável, tá? E, por fim, esse sim também muito problemático, é a anistia ali a desmatadores que invadiram essas áreas de proteção, de preservação permanente, antes dessa data ali do dia 22 de julho de 2008. Mesmo tendo invadido essas áreas, desde com que eles, se ele se comprometesse a se cadastrar no CAR, a sua propriedade rural, ele podia simplesmente ficar livre ali dessa multa ali, que ele eventualmente tinha sido aplicada a ele, tá? Ou que ele estaria vulnerável. Então, basicamente, a gente premiou, foi realmente um prêmio ali para quem desmatou. Então, o governo resolveu dar um presentão aí para quem foi lá e invadiu as terras, tá? Foi isso que a gente fez. Aqui, né, só uma charge que, a meu ver, sintetiza bem o que é esse novo Código Florestal, né? Na visão da bancada ruralista, né? Então, a gente tem aqui uma parte de floresta, e aqui que simbolizaria ali essa fronteira agrícola, né? Então, essa porção aqui é onde estaria a agricultura. E a bancada ruralista ali dizendo, né, os agricultores, absurdo, essa floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha nosso agronegócio. Então, realmente, vendo o discurso de muitas dessas pessoas do agronegócio, é essa impressão que realmente a gente tem, que eles veem as florestas ali como estorvo e não como parte importante também para a própria sobrevivência do agronegócio, né? Não, eles veem como um problema, como uma barreira às florestas, né? Isso é algo realmente muito problemático. Bem, então qual é a conclusão que a gente chega desse novo Código Florestal? Bem, essa antiga legislação, ela era moderna comparada a muitos países e avançada, né? Mas ela não era realmente cumprida, né? Por isso mesmo, era importante sim a gente fazer uma reformulação, ter um novo Código Florestal, mas no novo Código Florestal, ele primeiro precisaria ter uma maior conversa ali com a sociedade a respeito disso e realmente ouvir as outras partes, né? A gente teve aqui simplesmente foi os interesses dos ruralistas sendo atendidos, né? E não os interesses da sociedade como um todo, que seria
o mais justo e o esperado, né? Então, por isso mesmo, foi um retrocesso esse novo código, que ele anistiou desmatadores, como eu disse para vocês, e aumentou essas possibilidades de desmatamento, de supressão de vegetação, né? Claro, trouxe pontos positivos de a gente aumentar o cadastro rural dos proprietários rurais, isso é importante, mas não era realmente necessário, porque a gente já desmatou muito no Brasil, principalmente porque o país é um território grande que a gente tem. Então a gente já tem área suficiente para poder plantar alimentos, para poder exportar. Não era realmente necessário essas medidas, né? Mas é claro, os ruralistas não estão preocupados com o meio ambiente, a maioria deles, pelo menos, né? Bem, gente, então outro assunto que a gente vai falar aqui hoje é de unidades de conservação, tá? Elas também são muito importantes para a manutenção aí dessa nossa mata nativa que ainda restou, né? É importante ressaltar, gente, que as unidades de conservação, apenas elas, que fazem parte do poder público, né, os donos dessas terras são o poder público, apenas elas não são suficientes para a gente garantir realmente essa proteção ali em níveis ideais, tá, das nossas florestas, da nossa vegetação. Porque a gente ainda tem muita, mas muita mesmo, floresta nas propriedades rurais, né, aquelas reservas legais, tá? E por isso que ainda torna muito problemático esse novo Código Florestal, né? Exatamente porque a gente está permitindo muito desmatamento nessas áreas, né? Que fazem parte da maior porção, realmente, das nossas florestas, né? A gente ainda tem poucas áreas que são realmente conservadas, né? E eu quero que vocês reparem, ó, que nesse mapa ele mostra unidades de conservação, essas duas mostram unidades de conservação de proteção integral. Estão apenas divididas aqui em algumas subcategorias, tá? Mas as duas mostram a mesma coisa de unidade de conservação. Repare que a maioria delas aqui, que representa essas árvorezinhas, elas estão muito de terra pública ali, sendo protegida, está muito concentrada na floresta amazônica, né? A gente tem um pouquinho aqui também, ó, nas porções litorâneas e tal, mas vocês percebem que, por exemplo, o Cerrado está muito pouco protegido, ó, repara que nas regiões de Cerrado a gente não tem bem menos áreas de conservação, do ponto de vista ali, governamental. Então ainda é bem problemático, tá, essa questão de unidade de conservação. E também fica a ressalva que, mesmo a gente criando uma unidade de conservação, isso não significa que automaticamente aquela área não vai sofrer problemas ambientais, tá? A gente tem invasão de caçadores, essas unidades de conservação, temos invasão de madeireiros, de vários pessoas que vão fazer ali extrativismo de forma ilegal, então a gente sempre tem muitos problemas, né? Ainda, infelizmente, tá? Mas, bem, o que são, então, essas unidades de conservação, né? São áreas ali naturais, então, né, normalmente nativas, legalmente protegidas, hein? Graças à sua relevância ambiental, pode ser uma relevância arqueológica, às vezes pode ter um sítio arqueológico de povos antigos que viveram aqui, sua importância hídrica ali, de rios, lagos, e etc. E, no geral, as unidades de conservação, o que elas realmente nos proporcionam ali? Elas têm como objetivo ali a proteção desses recursos ambientais e também desses recursos hídricos, além de assegurar os direitos de povos tradicionais, tá? Isso também é muito importante, gente. Tanto que a gente tem várias unidades de conservação que são consideradas de uso sustentável, principalmente ali na Amazônia, em que a gente tem vários povos tradicionais, como povos indígenas, quilombolas, que realmente habitam aquelas áreas, então sobrevivem ali com o extrativismo, e esses povos são muito importantes para garantir a sobrevivência da floresta, tá? Eles são povos protetores da floresta. Então é muito importante essa garantia desses direitos indígenas, e a gente garante esses direitos sempre demarcando novas terras indígenas. Então, como eu disse a vocês, essas áreas elas são criadas pelo poder público, essas unidades de conservação, e como eu mostrei nesses dois mapas, né, a gente tem tanto as unidades de proteção integral, que são essas aqui nesses mapas, e as unidades de uso sustentável, como nesse mapa aqui. Ainda assim, a maioria delas aqui na Amazônia, né? Então, qual que é a diferença entre uma unidade de conservação de proteção integral e uma de uso sustentável? Bem, a unidade de proteção integral, então, vamos ver pelo nome aqui. O que ela significa? Proteção integral. Então, ali, realmente, ela vai ser uma área bem mais protegida, certo? Integralmente protegida. Então, eu não vou permitir ali fazer a extração de produtos, de madeira, de nada disso. Ela vai ser bem mais restritiva. Então, eu vou poder apenas
fazer o uso indireto dos recursos naturais. O que seria esse uso indireto ali, né? Sem realmente essa extração de algo, né? Simplesmente eu vou conseguir ter um aproveitamento de outras formas ali, sem ter que tirar recursos daquele local. Então, um ecoturismo, por exemplo, não retiro nada de lá, né? Só criei uma forma de lazer ali. Outras atividades de lazer, em geral, pesquisas científicas, então, pesquisadores, né, muitos biólogos acabam indo nessas áreas, ou educação ambiental, que podem ter muitas trilhas nesse ambiente natural. Então, nada que realmente vá causar degradação daquela vegetação, ou apenas realmente contemplar aquela área, ou mesmo não mexer em nada. Também algumas áreas são completamente proibidas de visitação, tá? Aí depende do tipo ali de unidade de conservação, tá? Como vocês podem ver aqui, temos várias, ó. Refúgio de vida silvestre, monumento natural, parque nacional, reserva biológica, estação ecológica. Não é necessário a gente saber exatamente as diferenças de cada uma delas, só coloquei os nomes aqui para vocês saberem que existem essas categorias, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o Parque Nacional, ele é um tipo que você pode fazer visitações, tá? Eu coloquei uma foto aqui do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, por exemplo, que você consegue visitar, fica lá no estado de Goiás, tá? Você consegue realmente visitar ali e tal. Bem, e é interessante notar também que o Jardim Botânico aqui de Bauru, ele tem uma área que se enquadra nessa categoria aqui, tá? De refúgio de vida silvestre. Então, um local ali de passagem de muitos animais, e que também é um local bem restritivo ali. Você realmente precisa de autorização para fazer pesquisas, então você tem uma série de restrições ali nesse tipo de refúgio de vida silvestre, tá? Com o objetivo ali de preservar a fauna, é claro, e a flora também naquele local. Bem, e como que é as unidades de conservação de uso sustentável? Elas são um pouco diferentes. Elas vão unir ali, essa conservação da natureza com o uso sustentável ali, então uma exploração mais sustentável daquela área. Tá? E assim pode ter aquela presença humana em uma unidade de conservação de uso sustentável. Diferente da de proteção integral, tá? A gente não vai ter ali povos indígenas, por exemplo, ou outros povos tradicionais numa área de proteção integral. Ali não, ali é apenas a natureza. Já uma área de uso sustentável, a gente vai ter ali, pode ter a presença de tribos indígenas, de quilombolas e de outros povos ali tradicionais, beleza? Então a gente temos alguns exemplos aqui, ó. Reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, floresta nacional, como por exemplo essa floresta nacional do Tapajós, lá no Pará, que eu pus aqui nessa imagem para vocês, área de proteção ambiental, reserva particular do patrimônio natural e área de relevante interesse ecológico. E, então, né, como a gente pode ver nesse nome aqui, por exemplo, a reserva extrativista é uma região exatamente que eu vou poder fazer extração. Então, uma área que eu posso fazer extração de látex, por exemplo, a seringueira, pode ser um exemplo ali na Amazônia de uma reserva extrativista. Eu falei então para vocês aí de como funcionam essas leis ambientais no ambiente rural, mas é importante também sabermos que no ambiente urbano a gente também tem uma regularização ali, porque o meio ambiente também está incluso o ambiente urbano, certo? No lugar que a gente vive também faz parte do meio ambiente. Então a gente também precisa ter legislações ambientais nesse local. E uma das principais ali que controlam como vai funcionar realmente essa questão ambiental nas cidades é o plano diretor, que é esse documento aqui, que ele possui propostas que visam ali esse desenvolvimento futuro da cidade. Então ele define como vai acontecer o desenvolvimento daquela cidade, tanto em questão de infraestrutura, quanto em organização daquele espaço urbano. Então, por exemplo, esse plano diretor pode ter definido que certas áreas eu vou ter uma prioridade para a construção de casas. Aqui nessa região, aqui, uma determinada região, eu vou definir como uma área industrial. Essa outra região aqui vai ser uma área de floresta. Tudo isso pode ser definido no plano diretor. Definido também que vai ter uma expansão da cidade, mais na direção leste, mais na direção norte. Como que vai ser essa expansão da cidade? Tudo isso também é definido no plano diretor. Que toda cidade que tem mais de 20 mil habitantes, ou que é uma área também que possui ali algo de muito relevante, como, por exemplo, é uma área turística, ou possui algum sítio arqueológico, alguma coisa relevante, ela também é obrigada a ter um plano diretor. Esse plano diretor ele é feito ali junto com a prefeitura e também a Câmara dos Vereadores, e, teoricamente, também tem que ser democrática, então ter uma participação popular, né? Por mais que nem sempre aconteça isso, né? Bem, então, o objetivo do plano diretor é exatamente formar uma cidade com crescimento e uma expansão de forma sustentável, também de garantir qualidade de vida à sua população. Né? Você pode expandir a cidade, mas tem que ser de uma forma sustentável que garanta qualidade de vida para as pessoas. Né?
O objetivo do plano diretor é evitar esse crescimento desordenado da cidade, então, crescimentos em morros, por exemplo, que é algo problemático. É realmente você ter um planejamento, uma organização ali do seu meio urbano. E ele é muito importante, como eu disse para vocês, do ponto de vista ambiental, que vai ser nesse plano diretor que eu vou definir, porque algumas áreas eu vou dar autorização ali para suprimir aquela vegetação, para fazer construções. Então, é o plano diretor que vai definir isso. Ele também define a desapropriação de imóveis abandonados. Se eu tiver uma região na cidade que os seus proprietários abandonaram aquelas áreas para especulação imobiliária, por exemplo, vai ser no plano diretor que ele vai definir que é necessário desapropriar aquelas áreas. Então, retirar a posse daquelas áreas e fazer ali o uso daquela área ali com o objetivo, realmente, que foi definido no plano diretor, que pode ser residências para as outras pessoas, por exemplo, que eventualmente não tenham residências, ou qualquer outra utilização. Bem, e por fim, gente, a gente também possui algumas normas de preservação ali que valem de ser ressaltadas. Então, por exemplo, a gente tem essa certificação ISO 14000, que ela é uma norma muito importante e que pode ser presente em alguns produtos, qualquer produto, tá? Basicamente, a empresa ela pode solicitar essa certificação do ISO 14000, o que a gente chamaria ali de um selo verde, tá? Por quê? Porque se o seu produto recebeu esse certificado ISO 14000, significa que aquele produto ele está sendo feito ali de uma forma a minimizar os impactos ambientais ou de não causar nenhum impacto ambiental, tá? Então é algo muito positivo que pode eventualmente ser importante para muitas empresas ali possuir esse selo verde, porque às vezes alguns países vão exigir esse selo para a compra daquele produto. Então é algo muito importante e muito exigido também atualmente, tá? Isso não significa que aquele produto tem qualidade ou qualquer coisa assim, não. Ele apenas significa que aquele produto ele minimiza os seus impactos ambientais, tá? É a única coisa que esse selo verde aqui está afirmando, beleza? E outros dois aspectos bem importantes também na preservação é que, quando muitas vezes eu vou construir uma obra, principalmente grandes obras, tá? De infraestrutura, então uma usina hidrelétrica, ou mesmo um grande projeto agropecuário ali, eu vou fazer a construção em algum local, ou qualquer outra coisa que vai envolver um impacto ambiental naquela área, não vai afetar o meio ambiente ali, vai ter a morte de animais, vai destruir vegetação, vai provocar com que alguma tribo indígena tenha que se deslocar daquele local e abandonar sua área. Qualquer impacto ambiental ou socioambiental pode fazer com que eu tenha que fazer um estudo de impacto ambiental naquela área, tá? Pode ser que seja exigido isso do ponto de vista governamental. Então, qual que é o objetivo? Para que eu faço esse estudo de impacto ambiental? Então, eu quero construir ali uma hidrelétrica numa certa área. Eu vou ser obrigado por lei a fazer um estudo de impacto ambiental para ver se o consultor ambiental ali ele vai autorizar realmente com que essa obra aconteça, tá? Porque se for constatado, depois de ser realizado esse estudo de impacto ambiental, aquela área ali vai prejudicar muito o meio ambiente, vai deslocar muitas pessoas de local, simplesmente eu não vou receber essa autorização, tá? Isso na teoria, né? Mas muitas vezes na prática as leis aqui no Brasil são burladas, né? Infelizmente. Então é ali essa autorização, então esse estudo de impacto ambiental, uma autorização para eu implantar ali essa construção, tá? Ou essa atividade ali minha, certo? E depois de feito esse estudo de impacto ambiental, que vai detalhar ali qual vai ser o impacto ambiental no solo, no social, ambiental, eu vou ter que também fazer um relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, né? Enquanto o estudo de impacto ambiental é o EIA, eu tenho aqui o RIMA. Então muitas vezes a gente fala, né, que a gente é obrigado a fazer o EIA-RIMA, né? Tanto o estudo de impacto ambiental quanto o relatório de impacto ambiental. Fazer o EIA-RIMA significa isso. Então, o RIMA, ele é baseado no EIA, ali, só que ele tem uma linguagem ali mais acessível e ele é mais sintetizado, ele é mais resumido, permitindo que qualquer pessoa, mesmo que seja um técnico na área, consiga entender. E ele vai ser também exigido ali em diversos empreendimentos que eu vou fazer, certo? Então, tanto o EIA quanto o RIMA é muitas vezes exigido ali em grandes projetos. Bem, eu vou resolver agora aqui com vocês uma questãozinha de vestibular e eu vou resolver essa aqui com vocês. Então vamos lá, gente, ó. Questão da UniOeste, ela diz aqui, ó, vivência é uma questão lá de 2012, lá, que estava tendo essas discussões, tá? Sobre esse assunto, analisa as afirmações abaixo. 1.
Pelo fato de não ter sido cumprido integralmente, e em virtude de pressões do setor ruralista, o Código Florestal voltou a fazer parte da pauta de deliberações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Está certo, gente, é isso mesmo, tá? Então, realmente, por não ter sido cumprido o Código antigo, e o setor ruralista ele queria um novo Código Florestal para poder ficar regularizado e assim conseguir exportar mais, né? Porque muitos países exigem esse respeito às leis ambientais. Acabou se criando essa pressão ali dos ruralistas para aprovar um novo Código Florestal, até que foi aprovado mesmo. 2. O Código Florestal define as dimensões das áreas de preservação permanente, as APPs, e das reservas legais em cada estabelecimento rural. As exigências nas dimensões das reservas legais na Amazônia são as mesmas dos demais biomas brasileiros. Estava quase certo, gente. Apenas a última frase que está errada. Ele diz aqui que as dimensões na Amazônia são iguais aos outros. Não, isso está errado. A Amazônia exige 80% de preservação, enquanto os outros biomas exigem 20%. E o Cerrado, em especial, exige 35% de preservação, tá? Então está errado, a 2. 3. As áreas de preservação permanente correspondem às margens dos rios, em torno de nascentes, áreas de encostas e topos de morros. Já as reservas legais correspondem ao percentual do tamanho de cada estabelecimento rural que deve ser preservado, recuperado ou manejado de forma sustentável. É exatamente isso, tá, gente? Isso mesmo, as APPs, elas incluem todos esses tipos aqui, margens de rios, topos de morros, mais de 1.800 metros, né? Também vai ter que ser preservado. Áreas de encostas, porque pode dar erosão, também é importante ser preservado, por isso que também é APP. Nascentes de rios ali, porque senão você pode contaminar a água, se você não tiver vegetação. Tudo isso está como áreas de preservação permanente. 4. Após passar pelo Senado Federal, a proposta do novo Código Florestal foi encaminhada de volta para a Câmara dos Deputados, porém não houve alterações significativas. Assim, o texto que chegou à Presidência da República foi fruto de um rápido acordo entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, não havendo vetos por parte da Presidência. Completamente errado, gente. Não foi tão rápido assim. Esse projeto houve muita discussão, muita polêmica entre ambientalistas e ruralistas lá na Câmara e no Senado também. E houve muitas alterações, né? Como eu disse para vocês. Até chegar no resultado final, bem ruim, e chegou no resultado final. E a presidente, na época era a Dilma, ela também vetou algumas partes ali bem relevantes, né? Como, por exemplo, originalmente o projeto permitia com que você plantasse árvores frutíferas nas áreas de APPs ali, de áreas de preservação ambiental. Isso foi vetado ali pela presidente, tá? Assim como também permitir com que áreas de médio porte ali, entre 4 e 10 módulos fiscais, não precisassem reflorestar completamente aquela área de reserva legal, apenas uma parte. Isso também foi vetado, tá? Então, benefícios ali de não precisar reflorestar ficaram apenas aos pequenos agricultores, tá? E por fim, a principal polêmica sobre o Código Florestal esteve relacionada às posições divergentes entre ruralistas e ambientalistas. Enquanto os ruralistas buscaram reduzir as exigências da legislação em relação à preservação e recomposição florestal, os ambientalistas se posicionaram totalmente contra as mudanças, ao entenderem que o atual Código Florestal não deveria ser modificado sem um amplo debate no país, envolvendo a sociedade civil. É exatamente isso, gente. No final, a gente viu que os interesses dos ruralistas foram atendidos, porque eles eram maioria e eles são muito influentes na Câmara ali, né? Enquanto a bancada ambientalista ela é muito pequena na Câmara, né? Ela não tem tanto poder assim de realmente ter a sua voz ouvida ali no final, né? Então, realmente, os interesses ruralistas acabaram sendo priorizados, tá? Então, a resposta é a letra D, que apenas a alternativa 4 está incorreta. Bem, gente, aqui tem mais uma questão para vocês tentarem resolver. E, por fim, mais uma questão aí que eu deixo de sugestão. Então, por hoje é só, gente. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Muito obrigado, gente, e até mais.